Oi pessoal, bom dia. Existe uma pergunta que a gente faz sempre quando a gente recebe o diagnóstico do filho autista. E agora? O que vai ser? Eu tenho um diagnóstico de autismo e o que eu posso fazer para o meu filho? Receber um diagnóstico de autista de um filho da gente me faz com que ocorra uma mistura de sentimentos na nossa vida, sendo que cada reação de cada pessoa, de cada família, vai variar, porque vão ter pais que vão aceitar facilmente e vão começar a correr atrás do tratamento, e tem outros pais que vão ficar paralisados diante daquela situação sem saber o que fazer. E isso vai depender muito de diversos fatores que acompanham essa família. Alguns pais, eles vão passar por um período de negação. Alguns não, a maioria dos pais passam por esse momento de negação. A gente passa por isso e é um período muito grande. E muitos recusam-se a acreditar que isso realmente esteja acontecendo com seu filho. Então, durante essa fase, eles podem muitas vezes não serem capazes de entender os fatos que estão relacionados ao seu filho. E por isso é muito importante que nós pais estejamos cientes dessa fase que a gente passa e que a gente não se culpe por isso. Mas a gente não pode deixar que essa fase interfira no tratamento de nossas crianças. Provavelmente vai ter vários momentos em que os pais vão se sentir tristes, isolados, solitários. E muitas vezes a gente sente até raiva, sem saber como que a gente vai lidar com essa situação. E a gente não sabe nem por onde começar. Às vezes a notícia chega de uma maneira por um médico, um especialista da área, que não sabe como dizer, que não sabe te orientar, que não sabe explicar para você o que é o autismo, o que a criança pode conseguir dentro desse transtorno, quais são os tratamentos que estão envolvidos no tratamento da pessoa com autismo. Isso faz toda a diferença na hora da família receber esse diagnóstico. Então, é muito importante a gente aceitar as reações que a gente tem em relação ao diagnóstico para a gente buscar as alternativas para os nossos filhos, ou seja, as melhores alternativas, para que a gente possa garantir para eles uma qualidade de vida mais saudável e feliz. Por isso, se você tem um filho autista e já passou por isso tudo, você não está sozinho. Você tem um monte de pais, várias pessoas que vivenciam as mesmas situações que você. Encare isso como um desafio, corra atrás, busque conhecimento, busque informação para que seu filho possa se desenvolver da melhor forma possível. Quando a gente tem um laudo, é obrigação do médico passar para vocês, passar para todos os familiares, né, que estão envolvidos, o pai ou a mãe que estiverem naquela consulta, o que fazer a partir daquele laudo, né? Quais as terapias vocês devem seguir, quais os tratamentos, os encaminhamentos que essa criança deve ter. Então, muitas vezes, as crianças com autismo, elas são encaminhadas para fonoaudiólogos, para terapeutas ocupacionais, para estimulações precoces, para psicopedagogas, para psicólogos comportamentais, para analistas de comportamento. E isso vai depender muito do que o médico observar como um déficit naquela criança, como uma falta de alguma habilidade que aquela criança vem tendo. Qual o sintoma do autismo está mais gritante naquela criança, naquele momento em que ele foi diagnosticado? A partir daí, o médico vai traçar todo o trabalho que essa criança vai ter. Ele vai encaminhar para os especialistas que darão continuidade a esse tratamento do autismo. Então, se você tem esse filho que tem esse diagnóstico de autismo, não se desespere. Viva o seu momento, encare isso como um desafio, procure as terapias necessárias para o seu filho. Você só vai saber quais são as terapias necessárias depois que ele passar por uma avaliação. A avaliação médica pode dizer isso para você, assim como a avaliação de uma pessoa especializada na área do autismo. Então, se ele tem um problema de fala, geralmente você procura um fonoaudiólogo. Se essa criança tem um problema comportamental, geralmente você procura um psicólogo que atenda na área comportamental.
muitas pessoas, muitos pais de crianças autistas buscam a análise, métodos, teorias, procedimentos, terapias que sejam baseadas na análise aplicada do comportamento, que é a ABA. Então, gente, não fique estacionado com essa notícia. Supere, siga em frente, que você vai conseguir ver grandes progressos nos seus filhos. Tá certo? Um grande abraço.